Olá, boa noite. Cíntia que está entrando, a Juliana, meu pastor Fábio Nunes, doutor Jader Bandeira, doutor Edson Sávio Sá, meu querido amigo, parceiro. Obrigado, gentileza, pastor, gentileza sua. E eu agradeço porque eu aprendo muito com as suas aulas durante seu pastoreio, né, com suas pregações. Obrigado aí por todo o ensinamento que você passa pra gente, pelo agradecimento e a edificação da nossa alma aí também. Boa noite, o Francisco, que está lá diretamente do Xingó, lá entre Alagoas e Bahia, Sergipe, né? Diego Matias, querido amigo aí, ex-colega de faculdade, não de colégio, né? Mas também aí, quase que a gente se esbarra aí no ensino superior, no direito também. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chamar o pessoal aí. A Cíntia Torres é lá de São Luís do Maranhão. Um abraço para vocês aí. Adorei estar com vocês segunda-feira passada. Muito bom estar com vocês aí. Um grande abraço. Em breve a gente vai estar junto de novo agora em setembro aí no Maranhão, tá? Já aproveito para convidar o pessoal aí. A gente vai estar em Santa Inês e Bacabal. Doutora Lígia, Drum e eu. Jonathan tá entrando aí também. Cícia tá entrando. Paulo, meu querido irmão de fé também, encontrei com ele agora sábado, chegando do Rio de Janeiro, estivemos juntos na Igreja Batista Igreja Batista Lagoinha, lá de Aquiraz. Um abraço para você também, um abraço, doutora Márcia está entrando também, Márcia Paula, deixa eu ver quem mais está chegando aí, a Fernando Carlos, quem mais está chegando. Vamos, gente, chamar o pessoal aí, porque a gente vai tratar de um benefício pouco conhecido hoje em dia. Não é o auxílio, não é o benefício de BPC do portuário, não. É um benefício que tem a ver com o BPC, mas é pouco conhecido, pouco explorado, e um benefício que pode ajudar, inclusive, a mitigar os efeitos de um eventual início ali de começar a trabalhar, estando recebendo o BPC. Dicas prévias entrou aí também. Quem mais? Vamos chamar, mandou um aviãozinho pro pessoal aí, gente, que eu vou começar a falar já. Dentro de 3 minutos eu vou começar a falar sobre um benefício de extrema importância para quem atua com o BPC. Um benefício que tem a ver com o mercado de trabalho, um benefício que tem a ver com o BPC, um benefício que tem a ver também com o monitoramento operacional de benefício e eventual suspensão e cessação desse MOB através da verificação, da constatação de exercício de atividade remunerada. Doutora Rayane, presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Amapá. Quero que a gente esteja junto aí em novembro, viu, Rayane? Vou te passar a data aí que eu havia separado, só esqueci, vou te mandar. Eu separei uma data de novembro para a gente estar junto aí em Macapá. Flávia Teles Ribeiro entrou aí também. Vamos chamando, manda um aviãozinho pro pessoal, gente, porque eu quero dar uma dica e uma estratégia muito importante para você que atua com BPC e pode ter casos de clientes que tiveram exercício de atividade laborativa. Para clientes que tiveram exercício de atividade laborativa desde 2015, desde a época da Lei 13.146, a chamada LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Você já manda o aviãozinho, esse que está aí no canto da sua tela, ó. Esse aviãozinho, manda para alguém aí, chama ele para participar aqui também, que a gente vai começar a falar já aqui. Chama lá, Rayane. Rayane, pronto, que bom. Então em novembro vamos estar juntos aí, se Deus quiser, em Macapá. Chama o pessoal aí, vai mandando um aviãozinho que a gente vai começar já. Bia Oliveira entrou aí também. Bia, chama o pessoal, chama suas amigas. Sara Fenelon entrou aí também. Chama o pessoal porque a gente vai tratar hoje de um benefício pouco explorado ainda. Vocês já tiveram uma concessão dele, será? Já se quer protocolar alguma vez esse pedido? Pois eu vou falar para vocês que a gente já teve a oportunidade de protocolar esse pedido, que ele tem algumas peculiaridades, mas que ele também foi utilizado como uma estratégia para poder fazer uma compensação com um BPC que estava ativo e foi posteriormente cessado. Professor Silvio Basso está aí também, seja bem-vindo, professor, sempre fazendo as contribuições, mas ele enriquece tanto a live que às vezes eu não tenho condição de continuar falando e acompanhar aqui na leitura, mas professor, a casa é sua, fique à vontade, espero que muito em breve também a gente faça alguma live juntos aí tratando sobre o BPC, tá? Gente, chama o pessoal, vai começar agora, são 8h10, eu queria começar com vocês falando desse benefício, que ele tem um nome com benefício que vocês já conhecem, um nome parecido, que é aquele benefício que é pago à família do dependente que está recluso ou retido. No caso desse benefício conhecido, é o benefício de auxílio reclusão. Aquele benefício para alguém que comete algum tipo penal e vai ficar ali privado da sua liberdade, né? Então, a gente já conhece esse benefício de auxílio reclusão. Agora tem um mais
parecido com o nome, mas cujo fato gerador é distinto daquele auxílio reclusão. O nome é muito parecido, é também chamado de auxílio, só que ao invés de auxílio reclusão, é chamado de auxílio inclusão. Muito bem, dicas prévias, isso mesmo, auxílio inclusão. Ele é um benefício de extrema importância, por quê? Porque, gente, eu venho falando há algum tempo para vocês, que têm acompanhado essas lives sobre BPC, que tem um setor do INSS que ele é muito superestimado, né? Subestimado, na verdade, que é o setor de habilitação e reabilitação profissional. Ele tem previsão na lei, lá no artigo 93, a lei obriga empresas a contratarem pessoas que tenham passado por processo de habilitação e reabilitação profissional, só que o INSS não tem dado a devida atenção a esse setor. Por exemplo, um dos profissionais mais importantes desse setor aí, de habilitação e reabilitação, é o profissional que trabalha como terapeuta ocupacional, né? Ele trabalha como terapeuta ocupacional e aí ele vai ajudar na habilitação e reabilitação dessas pessoas, vai identificar qual tipo de ocupação eles podem ter e vai destinar as pessoas para esse tipo de ocupação. Só que há muito tempo mesmo, o INSS sequer tem concurso para terapeuta ocupacional. Então, esse setor ele ficou muito prejudicado, ficou defasado, porque os poucos que tinham ainda são aqueles que já passaram no concurso já há algum tempo, e aqueles que foram se aposentando não foram sendo repostos, não foram tendo suas vagas preenchidas por novos profissionais, por novos, portanto, servidores públicos, né? Esse foi um problema gigantesco, né? Por quê? Porque aí a gente não teve, né, reposição em número proporcional e adequado daquele quadro de profissionais. Aí o setor de habilitação e reabilitação ele passou a ficar mitigado, né, para não dizer realmente deteriorado, depreciado ou esquecido, ou ostracizado até, né? Ele passou a ser realmente ter uma diminuição do seu potencial. Por que eu digo potencial? Porque a lei prevê que essas pessoas que recebiam benefícios e que tinham algum tipo de necessidade de serem habilitados ou reabilitados, elas têm que ser contratadas por empresas. Tiago, onde é que está essa previsão aí? Lá no artigo 93 da Lei 8.213. No artigo 93, eu vou ter a obrigação de empresas com acima de 100 funcionários contratarem pelo menos 2%, vai começar com 2%, né? Pelo menos 2% de pessoas que tenham sido habilitadas ou reabilitadas. Professor Daniel Martiniano, seja muito bem-vindo, nosso querido amigo, líder da advocacia alagoana e nordestina e brasileira. Então a gente tem lá na Lei 8.213 essa previsão. Ela vai estipular, né, que a partir de 100 funcionários, a empresa tem que contratar um mínimo de pessoas habilitadas ou reabilitadas. Na verdade, a partir de 200, né? Esse percentual, essa alíquota vai passar de 2% a 5%, tá certo? E ele vai começar com 2% a partir de quantos? A partir de 200 funcionários. Quando a empresa tiver pelo menos 200 funcionários, até 200 funcionários, perdão, ela vai ter que contratar um mínimo de 2% de pessoas com deficiência ou reabilitados, tá? Então, a partir de 100 a 200, 2%. Então, a partir de 100 funcionários, e o percentual é de 100 até 200, tem que ser 2% de funcionários de pessoas com deficiência ou pessoas que tenham passado por reabilitação profissional ou tenham sido habilitadas, já nasceram com algum tipo de deficiência, tá? Então, de 100 a 200, 2%. De 201 a 500, 3% de pessoas contratadas. 201 a 500, 3% de pessoas com deficiência habilitadas ou pessoas beneficiários reabilitados, tá? De 501 a 1.000, 4%. E de 1.001, além disso, de 1.001 em diante, eu vou ter que ter 5% de pessoas contratadas, que sejam beneficiários reabilitados ou pessoas com alguma deficiência, tá bom? Acho que eu estou recebendo alguém aqui na minha casa, ele vai ter que entrar e esperar um pouquinho, porque eu estou no meio da live. Vai ter que esperar uns 20 minutinhos aqui. Seu Nito vai entrar aí, seu Nito trabalha comigo que chegou aqui, vai ter que esperar que ele não sabe que eu estava fazendo a live. Espera aí, seu Nito, um pouquinho, 20 minutos, 25 que a gente termina aqui. Então, gente, eu vou ter essa gradação, né? A partir de 100 pessoas eu tenho a obrigação e essa gradação vai pular de 2 para 3, 4 e vai ser de 5% dali para quando eu tiver 1.000 empregados em diante, tá? Então, se tiver 1 milhão de empregados, vai ser também 5%. Só que essa é uma obrigação legal, ela é uma obrigação legal que tem previsão lá no artigo 170
quando eu trato da propriedade privada na Constituição. Por quê? Porque fala que a propriedade ela tem que cumprir também a sua função social. Então, quando eu estou falando em função social, eu estou falando que a empresa também deve servir ao conjunto da sociedade que ela vive, né? Então, como é que ela faz isso também? Absorvendo pessoas que poderiam ter maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho por causa de alguma deficiência. Em razão disso, gente, a gente já coloca aqui também uma separação muito importante para você usar nas suas peças judiciais, tá? Doutor, incapacidade não é a mesma coisa que deficiência com impedimento de longo prazo. Incapacidade é não poder trabalhar, mas a lei prevê que quem recebe o BPC pode começar a trabalhar e inclusive vai ganhar o auxílio inclusão. Então aqui, doutor, é a maior prova de que o meu cliente ele não precisa estar incapacitado. Ele tem que ter um impedimento de longo prazo que dificulte o acesso ao mercado de trabalho e as condições de convívio social em igualdade, mas ele não precisa estar incapaz de exercer uma atividade laboral. Tá? Por quê? Porque a lei inclusive estimula. E é importante dizer também que essa função social, ela tem um parâmetro legal. Mas eu tenho algo que tem sido discutido, principalmente na Escola de Marília, que é uma escola que tem sido desenvolvida dos programas de pós-graduação da Universidade de Marília, da Unimar, chamada de função social e solidária da empresa. O que é a função social e solidária? Função social é aquela prevista na lei que a empresa tem que cumprir por normativa. E a função solidária é uma função extralegal em que a empresa ela se coloca como a difusora de algumas necessidades e receptora também de algumas necessidades que a sociedade tem, que não tem previsão legal. Por exemplo, eu tenho algumas instituições bancárias, instituições que trabalham com cosmético, que eles respeitam esses 2, 3, 4, 5% mínimo, de acordo com a lei, mas na verdade passam até a contratar mais pessoas com deficiência ainda. A gente tem caso de instituição bancária de um banco digital muito conhecido hoje em dia, que eu não vou fazer propaganda, mas ele contrata algo em torno de 7,5% dos seus funcionários sendo pessoas com deficiência, né? A gente tem uma grande empresa de cosmético no Brasil, de venda inclusive foi porta a porta, mas também tem suas franquias, que ela chega a contratar, não tanto quanto esse banco, mas chega a contratar quase 6,2% dos empregados como pessoas com deficiência, né? Então, eu tenho essa função solidária que é extra legal, que as empresas têm reconhecido que é necessário para ter uma sociedade realmente mais livre, justa e igualitária, conforme preconiza a Constituição, que eu absorva outras pessoas para além do que a lei manda, porque a lei manda um contingente muito pouco. Para vocês terem ideia, cerca de 1/5 da população brasileira tem algum tipo de deficiência, e eu só tenho a obrigação de empresas muito grandes ter só 5%. Então, estou falando de absorver 1/4 do potencial de pessoas com deficiências que teriam impedimento de longo prazo para conseguir mercado de trabalho, que teriam maior dificuldade, e a empresa só manda contratar no máximo 5%. Doutor Daniel, professor, tudo bem? Tem uma lista de deficiência taxativa? Não. A gente tem falado, né? A gente tem falado das deficiências. Eu gosto até de chamar a atenção para esse ponto, doutor Daniel, porque a lei ela fala em 4 tipos de impedimento causado pela deficiência. O impedimento de natureza sensorial, intelectual, o mental e o físico, né? São as 4 barreiras que causam impedimento que estão no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8742 de 93 da LOAS. Mas tem um 5º elemento que causa impedimento lá, que não está, que é o impedimento social. Então, eu não tenho o 5º elemento, que é o elemento social, como um impeditivo, uma coisa que gera impedimento de acesso ao mercado de trabalho, mas a jurisprudência tem reconhecido. A título de exemplo, súmula 78 da TNU, tema 274 da TNU e jurisprudências correlatas, corolárias também, né? Então, não há um rol taxativo, qualquer deficiência pode causar impedimento a longo prazo. E o impedimento, doutor Daniel, ele tem que ser analisado de acordo com o tipo de profissão que a pessoa poderia desempenhar, né? Por exemplo, se a pessoa era porteiro e ele não trabalhava armado, na portaria normalmente não se trabalha, e ele sofreu um tipo de impedimento porque ele estava descendo um caminhão e ali decepou uma parte do dedão dele, né? Se ele é porteiro e não trabalha armado, aquilo não é um impedimento para ele, não vai causar um impedimento ou dificuldade de acessar o mercado de trabalho para ele. Agora, se ele for um vigilante que trabalha armado, aí como é que ele vai trabalhar, né? Se a empresa que ele trabalha não tem armas muito novas, não tem Glock, não tem arma automática ou semiautomática, se for aquelas armas que ele realmente tem que armar o cão, né? O cão da arma ali, então
aquela deficiência para ele vai causar um impedimento. Não talvez uma incapacidade, porque ele não pode trabalhar. Numa empresa que tiver Glock, ele consegue trabalhar porque ele não precisa armar, né, a arma. Mas vai ser mais difícil para ele, porque nem toda empresa tem armamento de última geração. Então, empresas que tenham um 38, uma 22, que precisa armar, ele vai ter um impedimento de acessar o mercado de trabalho em condições de igualdade, né, em relação às demais pessoas que tenham buscado o mesmo tipo de trabalho, de profissão. Ok? Não existe um rol taxativo, eu tenho que fazer esse cotejo. Se esse impedimento é para o tipo de trabalho que ele poderia desempenhar. Porque pode ser também uma pessoa que nunca desempenhou um trabalho. Mas com as condições, com o histórico dele, de onde ele viveu, o que o pai dele fazia já foi usado num processo muito legal. De olha, é uma criança de 17 anos de idade, não pode acessar o mercado de trabalho e agora ele já está com 19. Aí o INSS contestou, mas ele está em idade de trabalho, eu não posso analisar só em relação à participação dele em condições na educação e na igualdade, no convívio com os outros, não. Também tem que analisar o impedimento para o mercado de trabalho. Beleza, ele não tinha feito faculdade, curso técnico, nem outro curso, mas o pai dele tinha trabalhado até pouco tempo atrás, antes da pandemia, o pai dele trabalhava como aplicador de drywall, e essa pessoa tinha justamente uma deficiência motora nos 2 braços, porque ela nasceu com o braço encurtado. Aí a gente alegou isso, olha, mas ele não tem histórico de trabalho, mas é muito comum que haja uma questão hereditária, que o filho ele herde do pai a profissão. Tanto é que a Bíblia ensina isso. Jesus aprendeu com José a profissão de ser carpinteiro ou construtor. Né? Algumas variações da Bíblia falam de terminologias distintas. Então o cara nunca teve um trabalho, mas ele poderia muito facilmente aprender com o pai dele a profissão de aplicador de drywall, e para esse tipo de profissão ele teria limitação, porque ele teria que usar os braços ali. A sucessão do filho na profissão do pai é uma tese que pode ser utilizada ou prova para mostrar o cotejo entre aquele impedimento e a deficiência da pessoa, né? Então, gente, o auxílio inclusão, ele vem estimular justamente que seja cumprida essa absorção pelo mercado de trabalho dessas pessoas com deficiência. Eu falo dessa crítica à falta de estímulo ao setor de habilitação e reabilitação profissional, porque quanto mais se investisse em habilitação e reabilitação profissional, menos eu teria pessoas dependendo de BPC ou de benefício do INSS. Então, esse investimento em habilitação e reabilitação profissional é um investimento para diminuir o investimento em pagamento de benefícios. Mas, infelizmente, não se vê dessa maneira e não tem se investido nesse tipo de setor do INSS. Mas uma coisa que a lei fez interessante foi investir em um pagamento de um novo benefício que ele tem por estímulo, sim, que as pessoas deixem, pelo menos, de depender totalmente do valor do INSS, que é o quê? O auxílio inclusão. O auxílio inclusão é um benefício pago para quem recebia BPC ou recebeu pelo menos nos últimos 5 anos e cumpre os requisitos de manutenção do BPC e exerce uma atividade que não ganha mais do que 2 salários mínimos, tá? É uma série de requisitos. Então vamos lá. BPC é para quem recebeu, auxílio inclusão é para quem recebeu o BPC, estava recebendo BPC, ou se não estava agora, recebeu nos últimos 5 anos. Primeiro requisito. Professor, se ele está recebendo BPC, como é que ele pode trabalhar? A lei é truncada, a redação dela é estranha. Mas mais à frente da lei, ela vai dizer o seguinte, é quem estava recebendo BPC e na hora que ele tem a concessão do auxílio inclusão, ele autoriza a suspensão do seu BPC. Então, a lei diz que eu tenho que estar recebendo BPC, mas assim que eu começo a receber auxílio inclusão, eu tenho que autorizar a suspensão do BPC, tá? Ou então, se eu não estava recebendo BPC, mas eu recebi durante os últimos 5 anos, eu também vou ter direito ao auxílio inclusão, beleza? Tem que cumprir outro requisito. Para ter direito, eu tenho que ter uma atividade remunerada abrangida pelo regime geral de previdência social ou pelo regime próprio de previdência social. Significa que não faz jus ao auxílio inclusão aquela pessoa que não tem uma atividade formal. Ah, mas eu comecei a trabalhar, eu comecei a receber aqui pessoas da minha casa para poder consertar os seus televisores. Tem que ter uma atividade formal com registro, né, e filiação a um regime geral ou ao regime próprio de previdência social e está pagando, né, para formalizar o vínculo com o regime, eu tenho que estar pagando esse é o meu modo de filiação, né? Beleza? Tem outro critério também, que é o critério de eu exercer uma atividade remunerada que não ultrapasse 2 salários mínimos. Então, o teto, se eu passar um concurso para auditor fiscal, estou vinculado ao regime próprio, recebi BPC, mas a atividade não vai estar dentro do teto de 2 salários, vai ser de 15 mil, 20 mil reais, então não vou ter direito a ou receber o auxílio inclusão.
Tenho mais o critério também de renda. Qual é o critério de renda? As pessoas da minha casa, elas têm que estar per capita, por indivíduo, por pessoa, dentro do critério do BPC. Então eu ainda tenho que estar dentro daquele critério de 1/4 salário mínimo. Mas claro, se a lei autoriza que eu receba até 2 salários mínimos, né, para poder receber o auxílio inclusão, se só existe eu e minha mulher, então eu já vou ter ultrapassado aquela renda, a renda per capita de 1/4 salário mínimo. Só que a lei diz justamente que o valor da minha renda, da minha remuneração, nessa atividade vinculada ao regime geral ou ao RPPS, ela não vai ser computada para fins de cálculo da renda per capita familiar. Então vamos lá, eu recebo BPC, aí eu moro com minha esposa, aí agora eu vou exercer uma atividade remunerada, peço auxílio inclusão. Aí quanto é que vai ser minha atividade remunerada? Se for de 2 salários, 2 salários para mim e minha mulher vai dar 1 salário mínimo per capita. Só que o valor da minha remuneração não entra nesse cálculo da renda per capita. Então, fica tranquilo, você é estimulado aí para o mercado de trabalho e aquele valor não entra no cômputo da sua renda per capita individual familiar, ok? Tranquilo? Tem mais uma regrinha também, gente. Tem uma regrinha aqui, o que é? Uma regra positiva nesse caso. Como um BPC, ele não conta para apurar o cálculo da renda familiar. Quando eu vou pedir outro BPC, então essa regra, foi aplicada também para auxílio inclusão. Quando eu vou pedir auxílio inclusão, o BPC já existente também não é computado na renda. Essa regra, ela vem a flexibilizar também a concessão e manutenção do auxílio inclusão. Ele tem uma regra, por analogia, que não precisou ser judicializada, que não precisou ser discutida judicialmente, mas ela já está positivada na lei. Que é a regra do quê? Ora, se o BPC não entra no cômputo da renda do auxílio inclusão para dividir a renda per capita familiar, então o auxílio inclusão propriamente dito, já que ele tem metade do BPC, esse aqui não entra também no cálculo da renda familiar, no cômputo da renda familiar para apurar a renda per capita, né? Algo interessante também, então a lei já trouxe essa benesse aí também. Agora, gente, qual é uma tese que eu disse para vocês que teria aqui um estratagema processual para BPC no caso de alguém que exerceu atividade remunerada? Bom, quando eu vou exercer atividade remunerada, gente, eu tenho que avisar o INSS para poder fazer o protocolo do auxílio inclusão e autorizar que o BPC seja cessado. Mas algumas vezes eu posso atropelar a história e começar a exercer atividade remunerada. Só que aí o patrão ele não começou a assinar a carteira logo, eu pedi para ele, eu recebo BPC, então não comece a pagar não. Só que em determinado momento o patrão sofre uma fiscalização, é autuado, tem que começar a receber, tem que começar a pagar o seu valor. Aí ele vai pagar todo para trás porque o auditor ele autuou ali, fez uma auto de infração no seu caso ali. Aí o que vai acontecer? Você trabalhou um ano naquela empresa, ó, aí vai vir um batimento ali do INSS. Olha aí, contribuição desde um ano atrás quando ele está recebendo o BPC. Tem duas coisas muito importantes aqui, tá? A primeira, se você não informa o INSS que está exercendo atividade remunerada, mas a atividade é formalizada, quando o INSS ele cruza essa informação, automaticamente ele tem que suspender, o seu BPC e começar a lhe pagar automaticamente sem você requerer esse auxílio inclusão. É por conta dele. Aqui comecei a trabalhar dia 10 de janeiro, dia 11 de janeiro tem que começar a pagar o auxílio inclusão. Já eu vou explicar a tese que há embutido nisso aí. E outro detalhe muito importante também, gente, é que quando eu trabalho na atividade informal e a empresa é que não promoveu o recolhimento e o INSS vai cobrar um atrasado de BPC quando houve exercício de atividade, eu não posso deixar que o INSS use o argumento de que a relação de emprego era informal. Por quê? Porque cabe à União fiscalizar. A gente tem um enunciado 2 do CRPS, que ele diz o quê? Não se indefere benefício sob argumento de falta de contribuição quando a obrigação não é do segurado. Por quê? Porque cabe à empresa promover a retenção do seu valor e depois fazer o recolhimento daquele valor para os cofres. E cabe à União promover a fiscalização daquela relação de contribuição da empresa. Se a empresa não faz, ela é desidiosa, se o Estado é leniente, letárgico, ineficaz e não cobra, o segurado não pode ser punido. No mesmo sentido, no mesmo espectro, no mesmo diapasão, na mesma quadratura, se você tinha uma relação de emprego que só foi pago depois a formalização desse emprego com a contribuição, porque houve um auto de infração, não é culpa sua. O Estado teria que ter fiscalizado já desde quando você iniciou aquela atividade lá. Então, gente, aqui já tem uma tese que vai nascendo que é o seguinte, olha, se o INSS ele suspender um BPC, abrir um procedimento de cobrança, porque disse que eu trabalhei durante um tempo e recebi o BPC, o INSS pode até cobrar, mas não pode cobrar a integralidade. Por quê?
porque quando o INSS quando a União tivesse fiscalizado corretamente essa relação minha de trabalho, era para ele ter suspenso o meu BPC automaticamente sem eu pedir e ter começado a me pagar o quê? O auxílio inclusão. E a gente vai para o último ponto do auxílio inclusão, que é importante saber, o valor do auxílio inclusão. Quanto é que eu pago de auxílio inclusão? Eu pago 50% do benefício de prestação continuada que a pessoa recebia, tá bom? 50% do benefício de prestação continuada que a pessoa recebia. O que é que isso significa? Metade do valor do BPC, que é de um salário mínimo. A garantia que é um salário mínimo está na Constituição, então vai ser salário mínimo até que, se isso puder ser mudado, seja mudado. Mas até lá, então, metade do BPC é metade do salário mínimo. Então, o INSS foi lá, suspendeu, cessou e cobrou atrasado. Peraí, INSS, você tem que fazer uma compensação. Porque se você tivesse fiscalizado, se a União tivesse fiscalizado corretamente a minha relação de trabalho, já era para ter suspenso o valor do BPC desde lá. Eu não era para estar recebendo e era para estar recebendo o meu auxílio inclusão. Então, você está alegando que eu recebi indevidamente? Tudo bem, eu recebi indevidamente, mas você também não me pagou devidamente. Então, o valor do BPC, o valor do auxílio inclusão é metade do BPC, então na hora de você me cobrar esse atrasado aí, você vai ter que me cobrar apenas metade do valor do BPC. Por quê? Porque a outra metade eu teria que estar recebendo em sede de auxílio inclusão, tá? Então, já fica essa tese aí para você guardar, bem importante, tá? O auxílio inclusão tem que ser pago automaticamente. Se o INSS não pagar, aí você pode pedir que seja pago durante aquele período. Outra coisa muito importante, eu não comecei a trabalhar formalmente, né? Comecei a trabalhar formalmente, né? Avisei o INSS, eu pedi para ser suspenso ali o benefício, porque eu sabia que ia trabalhar e não conhecia o auxílio inclusão, tá? O que é para o INSS fazer também? O INSS ele teria que já fazer o pagamento automático do auxílio inclusão quando soubesse que eu estava exercendo atividade remunerada, porque a lei assim dispõe. Se ele não faz, nasce para mim a pretensão de buscar todos os atrasados também. Então, auxílio inclusão, posso buscar também atrasado se o INSS não começou a pagar automaticamente quando devia. Que nem auxílio acidente. Cessou o auxílio doença, ficou com a sequela consolidada, recebe auxílio acidente, se não consegue, tem que pagar os atrasados, na mesma ideia também, o INSS tem que pagar atrasado de auxílio inclusão também. O auxílio inclusão, gente, ele foi previsto por uma lei recente. A lei que prevê o pagamento do auxílio inclusão é a Lei 14.176 de 2021. Só que ele foi programado por uma lei muito anterior, a Lei 13.146 de 2015, a chamada LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Só que lá, gente, na LBI havia a previsão que a lei iria regulamentar o pagamento do auxílio inclusão. Lá no artigo 94, salvo engano, da Lei Brasileira de Inclusão, havia uma norma de conteúdo programático. Só que, gente, entre 2015 até 2021 foram 6 anos. Acabou que o poder público, o poder executivo, ele se locupletou da sua própria inércia, ou o poder legislativo, né? Porque também poderia ser proposto diretamente ali pelo poder legislativo, mas o poder público se locupletou. Ele disse, olha, a lei prevê a criação e eu vou ganhando tempo aqui, eu não vou criar esse regulamento aí, regulamento não através de decreto, mas da própria lei, eu não vou regulamentar esse auxílio inclusão porque eu não quero começar a pagá-lo aqui. O que já aconteceu num caso muito interessante aqui que a gente julgou lá no CRPS? O caso de um cara que ele tinha um BPC de pessoa com deficiência, era portador de HIV e tinha 4 recolhimentos apenas, e todos recolhimentos de 200 e poucos reais, porque ele fiscalizava a prova do Enem e prova de concurso público. O MOB mandou suspender o benefício, a pessoa se defendeu, porque o INSS tem essa mecânica, ele primeiro atira, depois pergunta. Então suspendeu e deu prazo para o cara se defender, mas não aceitou o argumento. E mandou suspender e cancelar o benefício posteriormente. A pessoa entrou com recurso, o nosso amigo conselheiro queria negar o provimento e eu disse, olha, vou abrir a divergência. Por quê? Porque primeiro, gente, um benefício ele não pode ser cessado se a renda não é suficiente para prover minha subsistência. A regra não é essa. Quando eu tenho direito a BPC, quando eu não posso prover minha subsistência, eu tê-lo provido pela família. Mas a lei, Tiago, diz que o exercício de atividade remunerada não pode existir quando eu recebo BPC. Meu amigo, uma atividade remunerada que seja o suficiente para a pessoa se manter e não R$200 de 2 dias que ele fiscalizou um vestibular ou o Enem. Essa atividade não é subsistência para prover a própria manutenção. Então, ainda assim, entendo eu que há direito a perceber o benefício de prestação continuada, mesmo nesse tempo aí. Só que os amigos, eles não concordaram. Eu disse, vamos fazer o seguinte,
Vamos manter o BPC e nesses 4 meses que vocês acham que é estrita legalidade e que ele não pode receber BPC quando houve o trabalho no Enem ou no concurso, então vamos realmente suspender os 4 meses em que houve remuneração. Só que é o seguinte, a lei manda pagar o auxílio inclusão de quem recebia BPC e foi para o mercado de trabalho. Ah, Thiago, mas essa lei ainda não foi regulamentada. Ah, mas aí agora você está me dizendo que o cara vai ser punido porque trabalhou numa atividade que não é suficiente para manter a subsistência. E ainda vai ser punido duplamente porque o Poder Executivo está sendo inerte para regulamentar algo que ele vai ter que pagar? Aí, meu amigo, eu entendo que você não pode se completar a sua própria torpeza. Então, o poder público não pode querer se aproveitar de, como eu não regulamentei a lei, então eu não vou ter que pagar o benefício. E nesse voto, no CRPS, no Conselho de Recursos da Previdência Social, ficou estabelecido, sim, que a pessoa teria direito a manter o BPC, né? E manter, inclusive, o valor do auxílio inclusão. E a gente determinou que o INSS apenas descontasse metade do BPC referente aos 4 meses que ele trabalhou e que ele teve aquela atividadezinha lá incipiente de 200 e poucos reais aí. Não era o que eu queria. Eu queria pagar o BPC, inclusive, durante os 4 períodos, os 4 meses que ele recebeu. Mas foi uma solução ali no meio, né, contingencial, mas também mitigada, para pelo menos fazer com que o cara tivesse a manutenção do BPC dele e ainda tivesse o desconto menor do que os colegas queriam descontar, né? Então foi uma solução bem bacana aí. Eu vou colocar posteriormente, acho que hoje ou amanhã, estou na correria, porque eu viajo de madrugada, vou dar palestra em São Vicente, já viajo de noite para Marília, para o meu doutorado, mas eu vou tentar postar de quarta para quinta-feira aí no blog e colocar aqui nos stories também para vocês acompanharem. Então foi um caso muito legal, gente. Esse voto foi no CRPS. Eu não era o relator do voto, mas eu abri a divergência. E a minha divergência foi seguida pelo colegiado, né? Eu virei o voto condutor daquela sessão. Então a gente conseguiu manter o BPC dessa pessoa que recebia BPC como pessoa com deficiência e só teve 4 trabalhos como fiscal de provas de Enem e de concurso público também. Tá bom, gente? Gente, o auxílio inclusão pode ser revisto? Pode ser revisto também, assim como o BPC, ele pode ser revisto de tempos em tempos, só que a lei diz que um ato do Ministério regulamentará isso aí, né? Esse período deve ser de quanto? De 2 em 2 anos, a modo como é revisado também o BPC, para ver se existem presentes as condições também. Outra peculiaridade, o valor de Bolsa Aprendizagem não é computado na renda também desse auxílio inclusão, a regra também do que já existe para BPC. Outra regrinha também, eu posso exercer uma atividade que eu ganhe mais de 2 salários? Estritamente legal não. Mas olha que tese interessante para você conseguir o auxílio inclusão para o seu cliente. Imagina o nosso imposto de renda, ele é gradual, né? Ele é progressivo. Só que acontece que às vezes a taxa da alíquota do INSS faz com que a pessoa que ganhe 10 reais a mais do que a outra, ela tenha um valor líquido menor que a outra. Então pode ser que você pegue um caso de uma pessoa que ganhe mais do que 2 salários mínimos, ganha ali 2 salários mínimos e mais 40 reais, só que o valor líquido descontado de imposto de renda ou de INSS dele torne o valor líquido inferior a 2 salários mínimos. Nasce para nós o quê? Uma tese de que, olha, a lei diz para quem ganha até 2 salários mínimos. A lei não quis ser formalista ou legalista para dizer 2 salários mínimos, não. Mas ele quis ter um valor de renda ali compatível, né, com a necessidade da dignidade humana dele para comprar algumas coisas. Então, se o valor líquido fica inferior a 2 salários mínimos, então está cumprida a teleologia da lei. A lei nasceu para proteger essa pessoa aí. Então, o valor líquido, entendo eu, que deve ser considerado nesse caso aí. Como a gente tem conseguido judicialmente, né, nos casos que eu tenho orientado, algumas flexibilizações nesse sentido. A pessoa que mora na casa ganha um valor de aposentadoria, mas o valor da aposentadoria é 1.500, só que tem empréstimo consignado. O valor líquido fica menos que 1.300. Olha, doutor, o valor líquido, na verdade, é menos que salário mínimo. Tem que excluir o valor do benefício dessa pessoa. Então, para auxílio inclusão, eu defendo também que o valor líquido é que tem que ser considerado para esse teto de 2 salários aí, tá bom? Gente, olha, era o que eu tinha para falar hoje sobre auxílio inclusão, espero que tenha sido proveitoso. A nossa live sempre é rapidinha, eu inclusive vou mudar o horário, mas vou anunciar para vocês, mas essa semana ainda vai ter live também. Como eu vou estar no doutorado, tem aula até 11 horas da noite, eu vou mudar o horário para dizer para vocês que horas que a gente vai fazer, tá bom? A live sobre auxílio inclusão vai estar aqui salva, aproveita, manda um aviãozinho, compartilha comigo e olha, se você ainda não se inscreveu, corre
porque a gente vai encerrar as inscrições, mas é momento, é a hora, é o lugar, é aqui, é lá na minha bio. Você pode se inscrever para a Masterclass, a Fórmula do BPC, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar os primeiros passos fundamentais para faturar até R$ 20.000 por mês com benefícios assistenciais. Mesmo que você nunca tenha enfrentado o judiciário, mesmo que nunca tenha protocolado uma ação judicial e que você ainda esteja no início de carreira, aproveita, faz sua inscrição. O link está aqui na minha bio. Faz sua inscrição e a gente se vê muito em breve na Fórmula do BPC. Grande abraço e até a próxima!